Não sei quem. Caiu uma pessoa aí. Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é dia 3/11, 9h13 da manhã. Horário local. Olha só, que chique, hein? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, cálculo de volumes, né? A gente fez bastante cálculo de área, tá? E nós vamos trabalhar um pouco cálculo de volumes hoje, tá? Então, vamos falar sobre volume, né, de prismas retos, tá? Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim, sim. Tranquilo? Todo mundo tá conseguindo me ouvir bem também? Uhum. Então, beleza. Então, vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Então, gente, um prisma é um sólido geométrico formado pelos elementos base, altura, vértice, arestas e faces laterais. Vamos ver como é que é esse trem todo aí. Então, aqui, gente, face lateral, né? A gente pega esse prisma retangular aqui, ó. Então, ele tem três faces laterais, ó. Frontal e as duas traseirinhas aqui, ó. Né? Então, são as faces laterais aqui. A altura, né, é o que mede essa extremidade aqui, da base inferior até a base superior, ou vice-versa. Né? As bases são duas, né? Tem a base inferior aqui e a base superior. Né? Temos as arestas. Quem são as arestas? Cada risco desse aqui, ó, cada tracinho desse aqui, né, é chamado de aresta. E a junção de duas arestas formam um vértice, né? Aqui, ó, vértice aqui, vértice aqui, vértice aqui, e assim por diante, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, base, né? Figura plana que dá suporte ao sólido. Então eu tenho uma figura plana aqui, né? Que ela dá esse suporte para esse sólido aqui, tá? Então essa parte aqui, ó, do triângulo aqui é a base inferior, né, desse polígono. E aqui é a base superior, tá? A aresta, né, aqui, ó, encontro de duas faces e lados, né? Então, esse tracinho aqui, ó, cada traço desse aqui é uma aresta. Aqui também é uma aresta, né? Aqui também é uma aresta. E aqui também, ó, é uma aresta. Vamos lá. Vértice é o ponto comum entre os lados de um sólido, né? Então aqui, ó, né? Esse vértice aqui, ó, né? O que que ele tem em comum? Ele tem em comum que ele, ó, ele tá conectado aqui entre essa base superior e essas faces laterais aqui também. Essa face lateral aqui, ó, essas duas de trás aqui, ó, no caso, tá? Então, quando eu tenho duas arestas, né? Por exemplo, duas arestas, ó, eu tenho uma, duas aqui, ó, né, de cima aqui, ó. Então aqui eu formei um vértice aqui. Se eu traçar aqui, ó, eu tenho outro vértice aqui e tenho outro vértice aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, face são os lados de um sólido, né? São as faces dele. Então, nesse caso aqui, ó, esse polígono aqui, esse prisma, né? Ele tem a face frontal, né? Que é essa aqui que ele pontilhou aqui, e tem essas duas faces de trás aqui também, ó. Aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra face aqui, ó. Então ele tem três faces, né? Laterais.
E aí tem uma face inferior e uma face superior também, tá? Não posso esquecer delas, que é a base inferior e superior. A altura, né, é a distância entre as bases. Então, por exemplo, eu tenho um polígono qualquer aqui, ó, né? Por exemplo, ó. Opa, ficou feio aqui, né? Então aqui, ó, base inferior e olha aqui a minha base superior, tá? E depois, claro que depois eu vou formar o polígono aqui, ó, né? Tá? Com as faces, né? A face frontal e as duas faces que tá atrás aqui dele. Tá? Vamos lá. Deixa eu apagar o meu aqui. Que então a altura aqui, ó, né? É o que vai da base inferior até a base superior aqui, ó. Isso aqui é a altura, tá? E geralmente esses valores aqui são iguais, tá? Não tem diferença. É claro que dependendo da forma que a gente tá trabalhando, tá? Então aqui, ó, os prismas apresentam várias formas com algumas características básicas. Por exemplo, o número de faces do prisma será exatamente igual ao número, né, de lados do polígono que constitui suas bases superior e inferior. Então, o que, que ele quis dizer com isso aqui, ó? Né? Como a gente está falando de uma forma que tem uma base triangular, né? E aí o triângulo tem quantos aqui, ó? Três linhas, né? Três arestas aqui, ó. Então essas três arestas vão representar também as faces dele, tá? Então eu vou ter três faces aí. Vamos lá. Sabendo disso, sua classificação, né, quanto ao número de lados pode ser, né, triangular, né, que é a base, né, formada por triângulos, que é a parte inferior e superior dele, e quadrangular, né, que é a base formada por quadriláteros, né, que são as laterais dele. Né, se vocês perceberem aqui, ó, né, é um quadrilátero. Eu diria que é um retângulo isso aqui, né? Tem uma forma de um retângulo. Se a gente separar essa imagem aqui, ó, colocar ela de ladinho aqui, ó, né? Ele é um quadrilátero aqui, ó, porque tem três lados aqui, ou quatro lados aqui, desculpa, né? E lembrando também, ó, aprofundando um pouco mais, a gente tem quatro ângulos de 90 graus aqui, que formam um total de 180 graus. Então, essa é a forma do quadrilátero aqui, tá? O que a gente vem trabalhando até então, né? Quando a gente vai fazer o cálculo de área, né? É, por exemplo, quando eu separo aqui, ó, deixa eu tirar esses ângulos aqui, né? A gente sempre fez o quê? Né? O cálculo, né, de todo esse espaço aqui, né? Desta área todinha aqui, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai calcular o quanto cabe dentro desse troço aqui, ó. Dessa forma aqui, entendeu? Esse é o objetivo de volumetria. Por exemplo, isso aqui podia ser uma caixa d'água, né? E aí, como é que eu calculo quanto que vai de água aqui dentro, né? Quanto que vai de água aqui dentro? É isso que a gente vai fazer hoje. Aí temos aqui, ó, o pentagonal, né? Que é base formada por pentágonos, né? Tá vendo? Ó? Base superior e inferior, né? E aí eu tenho quantos lados aí? Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, se a gente olhar aqui, olha que interessante, ó. Quantas arestas eu tenho aqui na base inferior? Uma, duas, três, quatro, cinco. Essas cinco, né, arestas aqui determinam a quantidade de faces na lateral também, né? Então, se eu tenho cinco arestas, eu tenho cinco faces ao redor dessa forma aqui, né? Então, temos aqui agora, ó, o hexagonal, né? Base formada por um hexágono, né? Então temos aqui, ó, o hexágono
quantas arestas eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se eu tenho 6 arestas aqui, né? Eu vou ter, ó, uma, duas, três, ó, quatro, cinco, 6 faces também, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque é importante eu saber isso aqui. Porque senão eu vou ter problema na hora de eu calcular o volume desse cara aqui. Se eu não calcular, né? Se eu não souber o valor de área de cada face, aí fica difícil. Então vamos lá. Então aqui, ó, os prismas podem ser classificados em retos ou oblíquos. Os oblíquos são aqueles que as arestas formam ângulos, né, diferentes de 90 graus. Os prismas retos são aqueles em que a aresta lateral forma com a base um ângulo de 90 graus, né? Estudaremos os prismas retos. Todos os prismas possuem área da base, área lateral, área total e volume, né? Nessa aula vamos estudar o volume de um prisma. Então, o volume de um prisma é dado pelo produto da área, né? Base vezes altura. Quem sabe o que é um produto? Vamos ver se vocês me respondem. Quem vai conseguir falar o que é um produto? Fala, Gabriel, o que é um produto? Depende, você tá falando de qual? Do Omo, do Veja, qual que você tá falando? Não, produto de um polígono. Quando eu falo em produto, em cálculo, a que tipo de cálculo eu estou me referindo? Vamos colocar dessa forma. Sabe falar, Produto Luan? é o resultado, né? Hum, É um resultado. ó, Um resultado de uma conta, por exemplo. não. O produto, né? Produto é uma multiplicação que me gera um resultado. Quando eu falo em produto em matemática, eu estou falando de uma multiplicação, tá? Então, Hã? é importante vocês É? saberem. Por exemplo, eu quero saber o produto de 4 e 2. É 4 vezes 2. Entendeu? Ô, Por que não pode? professor, O Mas, resultado desse produto, né, que vai me gerar um valor. É, então, produto. A gente só fala produto para multiplicação? multiplicação. Na matemática, quando fala produto, é multiplicação. Pode ver que Ai, os professores do centro de mídia falam muito em produto lá, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Do significado não, da palavra de eu não sabia, não. produto, né? E em cálculo, o que representa um produto? Produto é uma multiplicação entre dois valores, tá? Ou mais, dependendo. Beleza? Então vamos lá. É, Então, o volume, né? A fórmula para que eu calcule um volume é o quê? A área, né? Vezes a altura. Então, para eu chegar no resultado do volume, eu preciso saber o valor de área antes, né? Então, aí que a gente começa a ver a conexão, né? Da matemática. Ela tem uma sequência. Então, assim, quando eu ensinei lá para vocês a calcular, né, área de alguns polígonos, é porque no futuro a gente ia precisar o valor da área para conseguir chegar no valor do volume, né? Então vamos lá. A área, né, é a área da base, tá? Então, quando eu pego qualquer polígono aqui, por exemplo, pego esse polígono aqui, né? É um prisma retangular aqui. Para eu achar o valor do volume desse prisma, né, que é a quantidade de, sei lá, de água, seja lá o que for que eu vou colocar aqui dentro, eu quero saber a quantidade que cabe aqui dentro, né? Eu preciso saber o valor dessa base aqui, ó. E aí eu preciso do valor da altura aqui, né? Que é essa extensão aqui, né? Que vai daqui até aqui, para eu calcular o valor
da volumetria, tá? Então vamos lá. Então, H é a altura, né? E o V é o volume do prisma. Vamos para o próximo episódio. Vale observar que o volume do prisma depende do formato da base, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Se a base for triangular, temos que calcular a área de um triângulo. Então vamos lembrar como se calcula a área de um triângulo, né? Base é altura, né? H é a altura do triângulo e o B é o comprimento da base do triângulo. Então, base vezes altura. Precisa tomar cuidado, por exemplo, quando eu vou calcular um triângulo retângulo, né? Tem que tomar cuidado com isso. É isso aqui, né? Triângulo reto. E aí, né? Aqui eu estou considerando o triângulo inteiro, né? O triângulo retângulo é a metade de um triângulo aqui, ó, de um todo, tá? Então, por isso que aqui, nesse caso aqui, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? Lembrando, recapitulando esses conceitos aí, que são importantes. Então, vamos lá. Agora a gente vai praticar um pouquinho, né? Vamos fazer algumas leituras de algumas situações de exemplo. Determine o volume do prisma da figura abaixo. Leve em conta, né, que a base do prisma é formada por um triângulo de altura de 6 centímetros. Outra coisa que eu não posso deixar de lado, né, que é muito importante, é a questão, né, da unidade de medida que está sendo trabalhada. Então aqui eu estou trabalhando em centímetros, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, ele me deu as dimensões, né, de largura e altura, né? E no enunciadinho aqui do probleminha, ele me deu, né, o valor da altura. A altura é esse trechinho aqui, ó. Tá? Não é a altura do polígono todo, é essa altura aqui, ó. É esse trechinho aqui, ó. Porque eu preciso calcular a área dessa base primeiro, tá? Então aqui, primeira coisa, ó, a área igual a base, né? O produto da base e da altura, né? Quanto que é a altura? A altura ele me falou ali, ó, é 6. Aí eu vou calcular aqui, ó, 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, né? Então eu achei aqui, ó, 90 centímetros quadrados, né? Achei o valor, né, da minha área aqui, ó. Então a minha área aqui, ó, é igual a 90 centímetros quadrados, tá? Se aqui é 90, aqui eu sei que é 90 também, tá? 90 centímetros quadrados. Ah, professor, e se eu quisesse calcular, né, a área dessa face aqui, ó, né, frontal, né, que é esse quadradão aqui, esse retângulo aqui, ó, tem o formato de um retângulo aqui, quase um quadrado, né? Bastava eu fazer isso aqui, ó, 15 vezes 20, né? 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2, 1, 2, 1, 3. Então aqui, ó, essa face aqui, eu tenho uma área de 300 centímetros quadrados. Só que não é o objetivo agora, né? Achado, né, o valor da minha base aqui, ó, né? Eu vou calcular o meu volume, né? E aí eu jogo na fórmula de volume, que é área vezes altura, tá? Então aqui, ó, volume é igual a 90, o produto, né, de 90 e 20, né? Então aqui 90 vezes 20, 2 vezes 9 são 18. Né? Então, meu volume aqui é 1.800 centímetros cúbicos, tá? Quando eu falo de volume, tá? O meu valor aqui, ó, o meu determinante aqui, desse valor aqui, ó, de volumetria, é o 3, tá? A área é o 4, desculpa, a área é o 2, né, que é metros quadrados, e volume é o 3, que é metros cúbicos, ou centímetros cúbicos, ou milímetros cúbicos. E aí depende muito que
o que o problema está te pedindo, tá? Deu para entender até aí, gente? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Sim. É mega tranquilo isso aqui. Muito fácil. Então vamos lá. Determine o volume de um prisma de base triangular, sabendo que sua altura é de 25 centímetros, né? E que a base possui área de 30 centímetros. Qual que é a informação que eu já tenho aí pronta para mim? Vamos ver quem consegue falar. Sabe me dizer, Luan? O que, que ele já me deu mastigado aí nesse problema? Ou Gabriel, ou Beatriz, Não. Peraí, como é que é? ou a Isabela França. Que a altura é de 25 centímetros e a Ah, área de 30 centímetros quadrados. então o que, que ele já me deu de informação pronta aí? A altura e a área. Não, a altura tudo bem, no outro eu tinha altura. Ele já me deu a área calculada aí. Então eu não preciso calcular a área, né? Nesse Só caso aqui, tá simples, né? Volume vai ser igual ao quê? A área vezes que a é altura. 30 quadrados. Eu já tenho a área pronta aqui, ó, 30 centímetros quadrados, ó. Tá vendo? Ele já falou, Ah, é ó, verdade. possui. Ele já deu a área. Então eu só preciso calcular o volume nesse caso aqui. Então eu vou Ah, tá, pegar aqui, ó, entendi. 25 vezes 30. 3 vezes 5, 15. Sobe 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então aqui, ó, meu volume é igual a 750 o quê, gente? Cúbicos. 750 centímetros Sim. cúbicos. Já me deu a resposta aqui, ó. Agora, ficou mais fácil isso aqui porque eu não precisei calcular a área, tá? Pode ter casos assim? Pode ter, entendeu? Por isso que é importante eu, né, então, volume aqui, ó, deixa eu colocar o resultado direto aqui, ó. 750 centímetros cúbicos, tá? Então, nesse caso aqui, ficou fácil porque ele já me deu a área calculada, né? Eu só precisei calcular a volumetria, né? Então, ficou mega simples, né? Então, ele deu aqui, ó, a base, né? Já está calculada, ó, a área é igual a 30 centímetros cúbicos e tem a altura aqui que é de 25 centímetros, né? Então, jogando na fórmula aqui, ó, V é igual a vezes H, né? V é igual a 30 vezes 25, V é igual a 750 centímetros cúbicos, tá? Tranquilos, né? Então vamos lá, vamos para o próximo. Vamos resolver. A primeira coisa a fazer, a determinar a área da base que é formada, né? Aqui faltou um aqui, ó, que é formada por um triângulo. Vamos lá. Então, ó, olha aqui, ó. Esse é aquele primeiro caso lá, que eu já até resolvi. Então eu tenho aqui a largura, né? E tem essa altura aqui, ó. Quando a gente fala de um triângulo, né? Nós temos que a altura dele é determinada pelo o ponto mais elevado. Então é o centro aqui dele, né? Então eu tenho aqui a altura. Ó. E o valor lá, ele estava dizendo que era 6 centímetros. Tá? Então vamos lá. Observe que o texto diz que a altura do triângulo, né? Que forma a base, vale 6 centímetros. Né? Observe também que o comprimento do triângulo que forma a base é 15 centímetros, né? Que é essa extensão todinha aqui dessa aresta. Então, vamos lá. Assim temos, né? A área da base do triângulo é dada por área igual a base vezes altura. Área igual a 15 vezes 6. Área igual a 90 centímetros, né? Foi o valor que eu achei lá. 90 centímetros quadrados, que é a área da base do prisma. E aí depois, agora vamos calcular o volume. Depois que eu já sei o valor da base, aí fica fácil, né? Calcular o volume, que é o volume é dado por V é igual a A vezes H. Então, ó, o H aqui, a altura era 20, né? E a base deu 90 centímetros quadrados. V é igual a vezes H, V é igual a 90 vezes 20. V é igual a 1.800 centímetros cúbicos. Esse foi o primeiro aqui, ó. Vamos voltar lá para vocês verem. Aqui, ó.
1.800 centímetros cúbicos, né? Foi o valor que achou aqui do volume. Vamos lá. Temos mais uma situação aqui, ó. Se a base for quadrangular, temos que calcular a área de um quadrilátero, né? Então aqui, ó, vamos lembrar como se calcula a área de um quadrado, né? Eu posso fazer de duas formas. Ou eu faço assim, ó, a área é igual. Se for um quadrado, né, com os mesmos valores, né? Eu posso fazer assim, ó, L ao quadrado. Como eu posso fazer também assim, ó, base vezes altura, que eu também vou chegar no resultado da área desse quadrado, tá? As duas formas não estão erradas. Então aqui, ó, deixa eu apagar aqui, né? Então, L é o lado do quadrado e a área é igual a L ao quadrado. Então vamos lá. Determine o volume de um prisma de base quadrangular, né? Sabendo que sua altura é de 22 centímetros, né? E que a sua base possui área de 20 centímetros. O que vocês conseguem observar nesse problema? Que a área já está calculada. A área já está calculada, exatamente. É isso aí, ó. Isso que é importante, é vocês já, né, terem essa sacada aí. Então aqui, ó, eu tenho a altura e eu já tenho o valor da área. O que eu preciso fazer apenas? Calcular o volume, que é a área vezes a altura. Então, ó, 20 vezes 22, que é igual a 440 centímetros cúbicos. Será que tá certo? Vamos ver, né? Vou confirmar aqui, né? Por desencargo de consciência, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Tá correto esse valor, então. Tá? Vamos para o próximo. Gente, tá tranquilo até aí? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não, Tranquilo? entendendo Então, tudo. então Eu vou entender o beleza. negócio da área da base agora. Você entendeu agora? Uhum. É, porque assim, ó, se a gente pega vamos supor, ó, vamos pegar um paralelepípedo, né? Como que é a forma de um paralelepípedo? É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar mais aqui em cima, né? Aí eu tenho essa, né, base frontal dele aqui. Essa área frontal dele aqui, ó. Né? Aí puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá. Essa é uma figura tridimensional. Então, essa parte aqui de baixo aqui, ó, é a base inferior. Essa parte de cima é a base superior. E aí a gente tem o que aqui, ó? As faces dele, né? E é interessante, ó. Se eu pegar essa base inferior aqui, quantas arestas eu tenho? Uma, duas, três, quatro arestas, né? E aí determina a quantidade de faces dele lateral, né? Eu tenho aqui, ó, a face frontal, né? A face da parte de trás dele e as laterais, ó. Olha que legal. Né? Então, para eu calcular a volumetria aqui, ó, quanto material vai aqui dentro, né? Eu preciso saber o valor da base, né? E depois eu multiplico pela altura dele. O valor, né, em área, né? Lembrando, em área. Eu preciso saber a área dele. Eu sabendo a área aqui, eu consigo calcular a volumetria dele. Então vamos lá. Determine o volume do prisma da figura abaixo. Leve em conta que a base do prisma é formada por um quadrado de 8 centímetros de lado. Então aqui, ó. Olha que interessante, né? Ele já me deu uma informação muito importante aqui, ó. A base dele, né, que é a parte de baixo aqui, tem 8 centímetros de lado, né?
Olha que legal. Se bem que eu não sei. Deixa eu ver aqui primeiro que tipo de forma que é. Ah, tá. Ele é retangular. A base dele é quadrada, né? Essa parte de baixo aqui, ó. Ó, a base dele é quadrada, mas, né, ele tem uma forma retangular. Interessante, né? Então, ó, temos as faces, né? E aí, para eu calcular essa base, né, quadradinha aqui, ó, o que que eu tenho que fazer? A área é igual a L ao quadrado. A área é igual a 8 ao quadrado. A área é igual a 64. Né? Achado a área, aí fica tranquilo, né? Eu vou lá e vou calcular o meu volume, né? O volume é igual ao quê? Área vezes altura, né? Então, quem que eu tenho aqui? Ó, 64 vezes 12. Aí eu vou e calculo aqui, ó, 64 vezes 12. O produto, né, da área e altura. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 8, 6, 7. Então, eu vou ter aqui 768 centímetros cúbicos. Esse é o meu volume. É o que cabe de ar. Vamos supor, se isso aqui fosse uma caixa d'água, é o que caberia de água aqui dentro. Vamos ver se tem a resolução disso aqui. Acho que tem. Ó. Vamos resolver. Né? A primeira coisa a fazer é determinar a área da base, que é formada pelo quadrado. Então, vamos lá. Observe que o texto diz que o lado do quadrado mede 8 centímetros. Né? Então, é 8 por 8. Então, aqui, ó. A é igual a L ao quadrado. A é igual a 8 ao quadrado. A é igual a 64 centímetros quadrado. E aí, que eu tenho o valor da minha base aqui, ó, eu consigo calcular minha volumetria. É 64 vezes 12. Então, vamos lá. Ó. Volume é igual a vezes H. Volume é igual a 64 vezes 12. Volume é igual a 768 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Essa forma aqui, vamos ver se vocês estão assimilando bem a situação. O que lembra esse formato aqui para vocês? Que tipo né, de recipiente, digamos assim, lembra essa forma para vocês? Sabe dizer aí, ô Luan? Ou Renan? Uma caixa de leite, por exemplo? Isso aí. Que mais? Caixa de sapato? É. Pode ser também. Só que a caixa de sapato, ela costuma não vir 100% preenchida, a parte de volumetria dela. Ela tem aquela área que ela pode ser preenchida, mas como o sapato ele não vem 100%, né? Tem alguns. Na maioria das vezes, o que preenche mais um recipiente? Líquidos. Minha gaveta. Oi? Minha gaveta. Sua gaveta também? Que mais parece isso aí? Se a gente for parar para analisar. Uma borracha? Uma borracha, pode ser também. A gente pode também, se a gente rotacionar aí 45 graus, né? A gente pode pensar em uma caçamba de caminhão, por exemplo. E o caçamba de Mas caminhão. também pode ser uma caixinha de lápis, não pode? Oi? Uma caixa de lápis? Pode. O que mais lembra isso daqui? Se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, um coral, vai lembrar uma lata de tinta, né? Também. Então vamos lá. Eu acho que a lata de tinta é redonda, né? Cilíndrica a forma dela. Não, se for aquela de Tem 18. várias. Se for a de é 18. verdade, tem a quadrada, verdade. De 18 litros, não. Então vamos lá, ó. Uma caixa de leite, ó, vamos lá na caixa de leite, tipo longa vida, nossa, um leite longa vida, quem que gosta de leite longa vida aí? Possui 5 por 8 por 25 de medidas. Determine o volume dessa caixa em litros. Vamos ver como é que funciona isso aqui.
Olha a caixa de leite aí, gente. E sem gordura ainda esse aqui, hein? Quem tiver fazendo um regiminho tem que tomar esse cara aqui. Vamos lá. Vixe, então essa marca aí vai passar a necessidade, porque nessa quarentena quem tá? Vamos resolver agora, né? Se você observar direto não, direito, né? Verá que a caixa de leite é um prisma reto, de base retangular. Nesse caso, podemos calcular o volume de forma mais prática ainda. Vamos lá. Basta multiplicar as três dimensões. Então, o volume é igual a A vezes B vezes C. Então, eu vou fazer a multiplicação dos valores diretamente. Tá vendo? 5 vezes 8 vezes 25. Né? Então, o volume vai ser igual a 1.000. Né? E 1.000 centímetros cúbicos, né, representa 1 litro. Tá? Então, V é igual a 1 litro. Ele perguntou quanto caberia em litro, né? Então, vamos ver se essa conta tá certa aqui, né? 5 vezes 8, 40, né? Vezes 25, 0, 4 vezes 5, 20, 2 vezes 4, 8, com 2, 10. É isso aí. Tá certinho o cálculo desse probleminha aí. Entenderam, gente? Aqui nesse caso aqui, ó, como as dimensões são valores diferentes, por isso que ele multiplicou os três, entendeu? Então vamos lá. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste de laboratório? Quem gosta de fazer teste de laboratório? Vamos pegar essa situação aqui, ó. Né? Ele falou que os valores aqui eram iguais, lembra? Quanto que era mesmo isso aqui? 8, né? 8. Aqui tinha 8, então aqui tem 8 também. Ó, vamos fazer direto para ver o que acontece. 12 vezes 8 vezes 8. Né? Eu adoro fazer essas brincadeiras, né? Então, vamos lá. 8 vezes 8, né? Vamos já resolver isso aqui, tá fácil. Eu já sei que é 64, né? Então, vai ficar 12 vezes 64. E aí cai na situação aqui, tá vendo? Se vocês não quiserem multiplicar a área aqui, ó, dependendo da situação, depende da situação, tá, gente? Tá, presta atenção. Vocês conseguem fazer isso aqui, ó. Multiplicar as três arestas, tá? Eu não tenho uma aresta aqui, tenho uma aresta aqui e tenho outra aresta aqui. Multiplica as três arestas aqui. Você vai chegar no mesmo resultado, ó. E 12 vezes... Não Entendeu? é base vezes altura vezes profundidade, não é não? Isso, é isso aí. É isso aí. É possível também resolver dessa forma, tá? Então vamos Então, lá. por isso que eu tava confundindo com o que você falou aí. Porque eu falei, mas calcular o volume não é base vezes altura vezes profundidade? Por que É tá isso aí. calculando a área? É, Aí mas, depois eu entendi, porque a base vezes a profundidade vai dar a área da base. Aí a isso, base vezes a altura ia dar volume. Eu entendi. isso. É isso aí. Então vamos lá. Vamos pro próximo. Se a base for pentagonal, temos que calcular a área de um pentágono. Né? E como calculamos a área de um pentágono? Vamos lembrar como se calcula a área de um pentágono retangular. Né? Basta transformar o pentágono em 5 triângulos e calcular a área de um dos triângulos. Então, olha aqui, ó, o pentágono. Aí a gente tem que calcular a área de um desse triângulo aqui, ó. Quantos triângulos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Eu preciso saber da área de um deles. Então vamos lá. A área do pentágono, né, será a soma, né, das 5 áreas. O prisma abaixo possui base pentagonal, né, de 45 centímetros quadrados. Sabendo que sua altura é de 60 centímetros, qual o seu volume? Vamos lá. Vamos resolver. Como a área da base já foi dada, né? Ele já deu o valor da área aqui, ó, 45 centímetros quadrados. Basta usar a expressão geral. E qual que é a expressão geral? Volume é igual a área vezes altura. Então aqui, ó, a área, né, é igual a 45 centímetros quadrados, a altura é igual a 60 centímetros. Só jogar na fórmula aqui, ó. 45 vezes 60, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer antes aqui. 45
vezes 60, né? Zerinho de fora aqui, 6 vezes 5, 30. 4 vezes 6, 24, 25, 26, 27. Então, 2.700 centímetros cúbicos. Vamos ver aqui. Oh, beleza. Ou 2,7 litros. Tá? Quando eu converto aqui, ó, né? 2,7 litros. Então, ó, se a base for hexagonal, temos que calcular a área de um hexágono. Então, vamos lembrar como se calcula a área de um hexágono retangular. Não basta transformar o hexágono em dois triângulos, né? E retângulo, e calcular a área de cada um dos polígonos. Então, vamos lá. Vamos ver esse trem aí, como é que funciona. O prisma abaixo possui base hexagonal, formada por dois triângulos iguais de área de 24 centímetros quadrados. Cada um e um retângulo de área 100 centímetros quadrados. Né? Sabendo que a altura do prisma é de 70 centímetros, qual o seu volume? Então, ó, temos aqui um cara com, né, quantas faces temos aqui? Ó, a primeira aqui, dianteira, 2, 3, 4, 5, 6 faces, ó. E vamos ver como é que funciona aqui. Vamos resolver. Se você observar direito, né, verá que a base do prisma é um hexágono formado por dois triângulos e um, né, retângulo. Então, aqui, ó. A área de cada triângulo vale 24 centímetros quadrados. E a área do retângulo vale 100 centímetros quadrados. Né? Então, a área da base do prisma será a soma das três bases. Então, aqui, ó. Somando todas as bases, né, eu vou ter 148 centímetros quadrados. E o volume, né, é a fórmula geral aqui, ó. Aí basta eu multiplicar, né, 148 por 70, que se a gente voltar aqui, ó, vamos lá, no enunciadinho dele, ó, a altura é 70, tá? Depois que eu somei as áreas, né, aí fica fácil. Então, o volume é 148 por 70, né, vai resultar em 10.360 centímetros quadrados, ou 10,36 litros, tá? Gente, alguma dúvida sobre esse assunto? Professor, Oi? é centímetros cúbicos, né, não? Peraí, deixa eu botar aqui, peraí. Vamos descartar. Vamos lá no último. Aqui, ó. Não, centímetros cúbicos, né, não? É, centímetros cúbicos. Tá aqui. O senhor falou quadrado? Então. Ah, eu falei quadrado? Uhum. Tá, foi uma falha, então. Ou, né? Ou? Em litros, né? Como é que eu converto? Em litros? Viu? Ele tem litro, é? Opa, volta aqui. Aqui, ó. Ou é importante saber fazer a conversão também, viu, Gabriel? Né? Então vem uma vírgula aqui, ó. Aí fica 10,36 litros, tá? Tem que saber fazer essa conversão também. Beleza? E por que da vírgula aí, não entendi? Por que a Por causa do conversão avanço pode das casas decimais, entendeu? Ó, eu tô por ser cúbico? por ser cúbico, exatamente, por ser cúbico, entendeu? Entendi. Por exemplo, assim, ó, a caixa d'água, geralmente ela tem caixa d'água de 500 litros, né? Ou de 1.000 litros. As mais convencionais que usa em residência, tá? Tem também de 250 litros. Então aqui, ó, né?
eu tenho quanto aqui, ó? Eu tenho, por exemplo, quando eu achei aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, na caixa de leite. Pra você entender melhor. Ô, professor, Oi. o Luan também fez uma pergunta. Olha o chat aí pra ler. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se no caso. Pera, vamos lá. Alguém pergunta para o professor se no caso anterior o exemplo foi de um triângulo ou de um todo. Por favor. Qual que é o caso anterior, ô Luan? Vamos lá. Esse aqui, né? É esse aqui ou esse aqui? Ele disse que do pentágono. Esse aqui? Não, esse é o hexágono. Hexágono. Pentágono. Tá. Aqui é o seguinte, ó. Eu preciso saber. Deixa eu ver se dá pra pôr caneta aqui. Caneta. Ó, eu preciso saber, né, o valor da área aqui primeiro, né? Aí eu vou ter um valor de altura aqui. Só que nesse caso aqui, ó, ele já tinha dado o valor da área aqui, ó, tá? E quanto que era essa área? 45 centímetros quadrados, né? E ele deu o valor da altura aqui, ó, que são 60 centímetros. Aí, nesse caso aqui já fica fácil, porque eu já tenho o valor da área, né? Então basta eu fazer a multiplicação aqui, né? 45 por 45 vezes, né? 60. Aí eu vou achar o volume, que é o que vai caber dentro desse recipiente aqui, ó. Entendeu? Na realidade, o que a gente está fazendo aqui, né, é uma forma de realizar um cálculo de saber o quanto cabe dentro desse recipiente, ou se for, no caso, esse recipiente, né, desse tipo, né? Dá para fazer desse tipo de recipiente também? Dá para fazer também, viu, gente? Né? É claro que aí eu vou envolver outros cálculos aqui, né? E a altura é aqui, ó, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu raio. Aí o total aqui eu sei que é o diâmetro. Eu não passei isso hoje, mas também é possível fazer esse cálculo também, tá? E aí eu preciso saber o valor da base aqui, ó. Depois que eu descobri o valor da base, né? Aí eu multiplico pela altura, né? Aí a gente tem lá, eu passei para vocês, né? Quando a gente fez cálculo de área lá e área e perímetro, né? As fórmulas de calcular todos esses polígonos aqui, né? Então tem a formulinha lá. Então aqui, ó, a área é igual a o raio, né? Vezes, lembra disso aqui? E aí eu consigo calcular depois o volume aqui, né? Assim, o que que eu recomendo? Dá uma revisãozinha lá, né? De como calcular. Mas, então aqui, ó, ele já deu o valor da base, tá? E deu a altura. Aí eu calculo o volume, né? O resultado do volume, eu tenho que lembrar que se eu estou em centímetros quadrados, o resultado do volume vai ser centímetros cúbicos, né? O mais importante é o quê? É eu prestar atenção no enunciado do problema. O que que ele está me pedindo, né? Teve o caso aqui da caixinha de leite, ó, né? Que ele pediu o quê? Ó, determine o volume,
dessa caixa em litros, né? Então é claro que eu tenho que fazer a conversão. Eu não lembro, eu passei a tabela de conversão para vocês já ou não? Já passei? Não, eu acho que não, Será que foi no 8º ano que eu passei? Eu Emerson. acho que eu já passei no 8º. Deixa eu encerrar a gravação aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo e aí fica ruim fazer o upload.